Violência patrimonial. Gente, começou um bate-papo aqui antes de iniciar, de ligar as câmeras, os microfones. Enfim, eu já vi que o buraco é muito mais embaixo do que eu imaginei. E tenho medo de sair presa daqui, talvez. Ai, gente, é um assunto que, olha, nunca pensei em falar, mas quando a Aline fez um post, falei, olha que assunto interessante, que as mulheres não falam sobre isso e que é bem legal a gente trazer aqui como tema. Muito obrigada pela vinda aqui para compartilhar o conhecimento de vocês, meninas. Se apresentem, por favor, para quem está nos ouvindo. Obrigada pelo convite, estava com saudade de vocês. Pois muito. Vocês sumiram, que bom que estão de volta. Eu sou a Aline Eldebs, sou advogada. Basicamente, hoje eu faço direito de família, então eu vejo muitos casos de violência patrimonial. Tenho um Instagram, que é a Aline Eldebs Advogada, vocês podem me seguir. Vai estar também na descrição. E tenho bastante assunto, mais do que eu gostaria, para falar sobre violência patrimonial contra mulheres, mas, como eu estava falando com a Carol antes de começar, não acontece só com mulheres serem vítimas. Tem homens que também são. Bem menos, bem menos. Né? Bem menos. Então tá. Se apresenta, Carol. Eu sou a Carol Reis, sou advogada também. Trabalho com violência contra a mulher também, bastante. E não tenho muito para contribuir sobre esse assunto. Eu falei que eu vim aqui só para ser gata no podcast. Ela falou isso ao vivo, tá vendo? Ela falou. Essa é a Carol. Então vai ser gata e você prometeu não expor seu marido. Que Não. é o trato que a gente fez aqui. Não, ninguém vai expor marido. Ninguém vai expor Não. marido. E nem se expor. Nem se expor. Então não tá. pode. Então Por favor. Só casos. Podemos expor hipoteticamente Só casos hipotéticos aqui, tá? Sem nomes, por favor. Só caso de cliente sem nome. Isso. Ou não cliente, assim, a gente pode ter ouvido A vizinha, falar. às vezes é a vizinha, o primo. Não vou nem trocar olhares, assim. Às vezes o primo. A gente olha pra baixo, assim, a hora que for falar alguma coisa, pra não ficar chato. Então vamos lá. Primeiro, o que é a violência patrimonial? Então, a violência patrimonial, ela tá entre os 5 tipos de violência. Acho que isso é importante, né? Como o nosso podcast é voltado para as mulheres, é um dos 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, que podem ser enquadrados na lei. Então, podem autorizar o uso de medidas protetivas, de consideração de crime mesmo, né? Você brincou que ia sair preso, mas não é o seu caso. Porque daí é quando o negócio é pesado de verdade, não essas bobeiras que a gente estava brincando. Então, ele é um crime, né, que na maioria das vezes a vítima é a mulher, né, no casamento, e em 98% das vezes a vítima é a mulher, porque geralmente é o homem, né, por diversos motivos, que é o detentor do gerenciamento financeiro da casa. E mesmo quando ele não é o cara que ganha mais, ele pode praticar violência patrimonial contra a mulher. Verdade. Tô pensando em várias. Às vezes ele ganha. Às vezes ele ganha. Às vezes ele não ganha nada. Às vezes ele não trabalha. Às vezes ele não trabalha, mas ele administra o dinheiro da mulher que trabalha muito. Bingo. Carol, não vai dar certo esse episódio. Então, a gente tá pensando nas mesmas pessoas aqui. Vocês têm que se conter, a gente vai Carolina. se conter, A gente vamos. combinou. Mas sabe qual que é o ponto? Por que acontece mais com mulher? Aí a gente vem lá de novo, né? Lá do machismo estrutural. Sociedade Porque patriarcal, homem que sabe administrar dinheiro, é o homem que sabe levar o dinheiro pros, né, o que fazer com o dinheiro e tal. E aí a mulher acaba acreditando nisso. Essas que trabalham muito e o marido não trabalha, teoricamente, elas acabam, né, se envolvendo com o trabalho delas e deixam na mão deles para administrar, e aí... Já que ele não está trabalhando, ele faz isso enquanto eu trago a renda. Então, a gente vai falar especificamente... Tem a questão da religião também. Tem a questão da religião também, que aí o homem tem que, né, a mulher tem que ser submissa, então o homem tem que tomar conta. Tem diversos fatores que levam para isso. E é uma violência muito pouco falada, muito pouco divulgada. E aí, por coincidência, a gente já vem falando, né, Claudinha, de falar isso há um tempão. E por coincidência, essa semana, uma influenciadora que eu sigo, que ela chama Thaís, ela foi vítima de violência patrimonial.
ela tinha um patrimônio de 2 milhões de reais, mais ou eu menos. vi Você esse viu? Eu te vídeo, mandei, né? Ah, você que me mandou, é verdade. Ela foi no encontro com a Patrícia Poeta essa semana. Então, assim, nós não estamos fazendo isso por causa da Thaís, assim. Foi uma coincidência mesmo, a gente já tinha combinado, a gente tá marcado faz mais de mês. E essa Thaís ela tinha 2 milhões em patrimônio. Um dia ela chegou na casa dela com os 4 filhos, sendo que os mais novos são gêmeos, são pequenininhos. O cara tinha trancado a casa, trocado a fechadura e deixado 3 sacolas de roupas e falou assim, ó, vai embora. Patrimônio ele tinha passado inteiro pro nome da mãe dele, tudo que eles tinham adquirido, e ele deixou ela e os 4 filhos que são dele também, e se vira. Hoje em dia, ela é uma influenciadora. Não, ela chamou a polícia, ela tentou entrar na casa, ela super confiava nele, tava com ele há séculos. É uma moça super bonita, ela parece a Grazi, assim, se ela tivesse todo o tratamento, assim, que a Grazi tem, né, todo o tratamento estético que a Grazi tem, ela tava arrasando, assim, ela sem nada, ela é bonita. E ela se redescobriu, né, porque ela não trabalhava, ela tem 4 filhos, sendo gêmeos, né, os menores. E ela teve que se reinventar. Então, hoje ela é influenciadora digital. Ela teve uma super ajuda da Luana Piovani para se explodir, assim, nas redes sociais. E hoje em dia ela ganha dinheiro, ela sustenta os filhos, né? Paga aluguel, paga as coisas com o dinheiro dela como influencer. Graças a Deus. Mas ela continua brigando na justiça para reaver a metade dela dos bens. Que bom, que agora ela tem bastante dinheiro para pagar bem advogado também. Aí agora ela tem, os advogados, eu acho que ela conseguiu em forma de permuta também. Então agora com a visibilidade dela, ela tá conseguindo lutar por tudo aquilo que ela perdeu. Porque ele foi fazendo isso, que é o que acontece muito na violência patrimonial. Ele foi pegando o patrimônio que era dos dois e foi fazendo vendas simuladas e passando pro nome da mãe, pro nome de amigos, pro nome de parentes. E ela ficou sem nada. E ela achava que tava tudo bem, porque a casa, né, a casa tava ali, eles tinham um lugar para morar, uma casa legal, tinha comida, os meninos tinham escola, tinha tudo. Hoje os meninos estudam em escola pública. Ela mora numa casa que semana passada tava caindo o teto, agora ela conseguiu mudar para uma casa melhor. Então, esse é um caso, assim, de uma violência gigantesca. Tem violências mais encobertas, mas no caso dela, ela explicando, foi encobertada durante muitos anos até culminar nisso, dele chegar e colocar os 5 pra fora. Ela com 4 crianças pra fora e deixar as sacolinhas ali. Nem brinquedo ele deixou. Eu lembro do dia que apareceu num monte de televisão, de mídias e tudo mais. Ela desesperada, chamando a polícia pra falar pra entrar, pra arrombar. Daí nenhum policial ajudou pra falar, não, arromba mesmo. Porque você pode, a casa é dela, ela podia trocar a fechadura e entrar. Não teve apoio de ninguém. Aí depois que ela começou a ter apoio, foi se descobrindo. Hoje ela tem, assim, milhares de seguidores. Ela é engraçadíssima, inclusive. O Instagram dela, acho que é @lar_gemelar, uma coisa assim. Depois eu mando pra gente colocar na descrição aqui, porque você me mandou. Já. E assim, a Lara Nesteruk também, recentemente, né? Que é um caso de alguém que ganhava mais que o marido. O que foi o caso? Nossa, Esse eu não o cara acompanhei. desviou dinheiro da empresa dos dois. Tipo, o que saiu noticiado era que foi coisa de 7 milhões. Lar_gemelar. Isso, lar_gemelar. O da Lara... o que foi noticiado foi que foi 7 milhões, mas ela disse nas redes, assim, porque ela falou bastante sobre isso, que se fosse o que estava noticiado, estava bom, que foi muito pior. E foi pagamento para prostituta, foi... Mas conta esse caso aí, é legal, porque os dois são... Ele, na verdade, ficou conhecido na rapa dela, né? Na rapa dela, total. Ele é um ela é super conhecida, ela é nutricionista ou médica. Ela é nutricionista, mas ela é uma pessoa muito... Eu comecei a segui-la porque ela é uma pessoa muito da evidência científica. Agora ela não fala mais muito sobre nutrição, mas ela falava muito sobre evidência científica, sobre metodologia da pesquisa. Na época da vacina, ela chegou a fazer uma live com o Dr. Souto, que é um médico também, que é bem dessa área também, né? E aí, ela tem mais de 1 milhão de seguidores hoje. Então, assim, quem é ela que aparece ali? Ele não era ninguém. Ele não era ninguém, ele era um mediquinho lá, tipo X, entendeu? E aí,
ela que ganhava dinheiro, ele ia administrando. E ele começou a desviar as coisas. E ela foi... Acho que ela pegou alguma conversa no telefone, alguma coisa assim. Alguma coisa que ela pegou, porque ela nem desconfiava, assim. Mas ela pegou alguma coisa, foi relacionada a um pagamento para uma prostituta. Aí ela conversou com o contador, começaram a puxar, filha. Aí tá na justiça também. Mas ele veio a público ainda desmentir ela, falar que ela ele era fala louca. que é mentira, que ela é louca. Sempre, E como sempre é louca, e como ela né? é uma pessoa assim, explosiva, sabe? Muito papum. Aí fala isso, ela é louca, ela fez um tratamento para alcoolismo, ela é louca, é alcoólatra, entendeu? Então E tentou desmerecer ela de todas as formas pra justificar o crime dele, né? Então, isso acontece muito, muito. E você sabe o que me choca, assim, né? Isso é muito comum. Eu não lembro se foi no seu Instagram onde é que eu vi um caso disso, que era um jogador de futebol que... Um espanhol que... Um espanhol. Não, ele é... Na verdade, ele joga na Espanha, mas ele é de algum alguma coisa país da Espanha. árabe. E a mulher era que pediu o divórcio. Ele deixou tudo pra mãe. Não tinha nada. Não tinha nada. Ela achou que... Como ele jogava lá... Ele joga num time espanhol super famoso. E aí, quando ela pediu o divórcio, né? Ela falou, então eu quero 50% de tudo, tal. Quero pensão, não sei o quê. Ele não tinha absolutamente nada no nome dele. Então, isso. É esse mesmo. É marroquino, né? Eu sei que tem alguma origem árabe ali. E você sabe E ele ainda justificou falando que deixou pra mãe, porque ele devia muito pra mãe, que ele era tudo aquilo. Tá, agora porque mamãe ajudou, tá? Mamãe limpou a bundinha. Ai, como ele é maravilhoso, que né? gracinha. Olha Só que bom pensa na filho que ele é. mãe, Os filhos que se danem, né? Mas o que me chocou nesse post, né? Porque isso, ó, a gente tá falando, é uma violência muito comum. Vocês estão falando, eu tô pensando aqui. Quantas amigas eu tenho? Quantas que nos separaram, que saíram fugidas? E quantas histórias, né? Vem muita coisa na minha cabeça. Mas o que me chocou nesse post foi o apoio das pessoas a ele. Sim. Isso é muito assustador. Muito, assim... Os homens, isso mesmo, porque não tem que dar dinheiro e xingando a mulher, que, sabe? E o tanto de mulher que xinga também? Assim, o homem ainda até, né... A classe, ele tá defendendo a classe. Assim, não falo muito. Mas a mulher apoiar essa atitude... Não, e acontece muito. Escrotice humana. Não, gente... Ó, eu acho que é o fim dos tempos. Eu vou caso- cancelar o podcast, porque eu tô até desanimada de levar a luz pro mundo, porque tá difícil. Um caso hipotético que eu tenho... Esse caso é bom. Esse hipotético. caso hipotético que eu tenho tá todo mundo de cara virada pra mulher depois que ela descobriu que ela foi vítima de violência patrimonial. Na comunidade dela, na comunidade que ela frequentava, ninguém quis ouvir a versão dela, porque ele contou a versão dele, de tudo que do divórcio, dos motivos do divórcio. Ele não contou o que ele fez, ele contou apenas que ele ficou sem nada. Na divisão Coitado. de bens, coitadinho. Gente. E aí, todo mundo, inclusive, e principalmente as mulheres, se deram ao direito de não ouvi-la e de virarem a cara pra ela. Ela virou a carrasca da carrasca da Até carrasca. porque, assim, afinal de contas, ele é um cara tão simpático. Bonitão. Educado, bonitão, né? Tão bom pai, é Cheiroso. sempre ele que tá. É sempre ele que tá aqui buscando as crianças. É sempre ele que tá nos eventos. Tão participativo. Imagina que ele ia fazer alguma coisa desse tipo com ela. Nunca. É um pai super presente, você não acredita. Ele faz lancheira. Como se isso não fosse obrigação de papai. Ele leva na escola. Nossa, busca. Onde tem esse homem? Gente, um cara assim, incrível, né? Só ele na vida, Só ele né? no mundo faz isso. Nossa, que E aí, especial como que ele é. Ele é muito... especial. É alecrim. É alecrim dourado que nasceu É uma no pessoa, campo, assim, de muito brilho. E aí ela que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite todos os dias, E ele não trabalha? ele não faz trabalha? uns trabalhos assim, não Uns sei, bicos. uns bicos. E teoricamente ele cuida das crianças, mas tem uma funcionária que trabalha todo dia na casa. Que faz o almoço, que limpa a casa, que organiza a roupa das meninas. Então, assim, eu não sei exatamente o que é que ele faz pra cuidar das crianças. Mas ele cuidava das crianças, tá? Essa é a versão. E ela trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, sempre de cara boa, fazendo um trabalho lindo,
que eu não posso, né? Não vou dar muitos detalhes porque é hipotético. E aí... Não tem detalhes. E não tem detalhes. E aí, ela se matava de trabalhar pra manter o padrão, né, de vida deles, pra manter uma casa maravilhosa, pra manter, né, uma mensalidade que não é barata, pra manter as viagens, pra manter aquele padrão de vida super legal que ele, o pobrezinho do Alecrim, também usufruía muito. E que ele, inclusive, tem um carro zero e ela não. E aí... Ela... Tem gente ri pra não chorar. E aí, e todo mundo achou que, imagina, como assim? Não, ninguém nunca viu ela aqui. Ele que é um... Imagina que ele fez isso. E ele fez. Não, mas é porque ele é o paizão. Porque ele é o paizão, e como o paizão é um tipo raro na sociedade. E assim, ó, vou falar um negócio. Ele nem é tão paizão também. Mas a imagem que foi criada... Não, o paizão é só na imagem. Se você perguntar para as crianças se ele realmente é um paizão, você vai ouvir ali que existem controvérsias sobre a tal paternidade maravilhosa dele. Mas ele tinha... Ele gerenciava o dinheiro da casa. Que ela trazia. Que ela trazia 95% do dinheiro. E a hora que ela foi ver... Não tinha nada. Tinha dívidas e mais dívidas, que ela nem sonhava que existiam. E aí tinham compras e compras e mais compras de tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Todo dia chegava um pacotinho do Mercado Livre. Ah, mas o que é isso? Ah, não, é uma xícara. Ah, é um... Interruptor. Um interruptor. Não, pior que interruptor tinha mesmo. Era um... Mas daqueles que fala, sabe? Uma lâmpada. Era um não sei o quê. E aí ela foi vendo, né? E aí ela começou a descobrir um monte de coisa. Entre tantas outras violências que ela foi descobrindo, ela descobriu a melhor violência... ficar com a boca, porque eu tô querendo falar tanta coisa. Dá pra costurar minha boca pra eu não me comprometer? E sabe o que ele falou pra ela? Depois, assim, que ela conseguiu, com muito custo, falar pra ele que ela sabia de tudo. Imagina que difícil e pra tal. mulher. E aí, sabe o que ele falou pra ela? Desculpa, eu tinha medo de ficar sem nada. Porque quem trabalhava era você. Então agora fica. Olha a cara daquela pessoa. Não. Pra quem não tá vendo a pessoa, tem uma pessoa aqui na minha frente. A cara dele. Do sexo masculino. Das duas em uma. choque. Ou eles vão melhorar nos relacionamentos deles, ou estão aprendendo a lição pra fazer direitinho. Olha o Lucas já regalou. Não me mas decepciona. se você pegar, você pega assim, né? Eu tava lembrando aqui um caso também hipotético. Bem hipotético. Esse é mais antigo, da década de... Vou falar que década. Que Não te importa. dá essa idade. Que assim, eles eram casados e aí tinham 2 filhos e tal. Aí ele arrumou uma amante, lógico, né? Que a mulher tá lá cuidando dos filhos, da trabalhando, casa. Não, ela era professora, trabalhava também. E aí ele tinha um pouco de tempo sobrando, né? E aí ele arrumou uma amante, aí resolveu separar e ficar com essa amante. Ele ficou, inclusive, muitos anos com essa amante. Ele já faleceu, embora seja hipotético. Aí... Hipoteticamente ele faleceu. Gente, não, assim, aí ele resolveu separar. O que ele fez? Eles moravam, né? A família morava numa boa casa, com bastante espaço, tinha carro, tinha tudo. Ele colocou a família, ele ficou na casa, colocou a mulher com os filhos, a ex-mulher com os filhos, num apartamentico, sem carro, andando de ônibus. Ela carregava as crianças para Natal. Gente, assim, o que ele fez com o padrão de vida, assim, das crianças que eram pequenas, foi um negócio, assim, tão absurdo. Eu lembro que eu era muito jovenzinha, hipoteticamente, e que eu ficava assim, eu não me conformava. Eu falava, mas não é possível um negócio desse que tá falando... São os filhos, sabe? Porque essa violência, ela reflete não só no relacionamento
Não só no relacionamento do casal, reflete nos filhos. Com- Né? Nesse caso hipotético da Carol, os filhos começaram a andar de ônibus, coisa que, né, não era o que acontecia antes. Porque o cara, ele só pensa nele. E óbvio que depois, né, que agora hipoteticamente ele morreu, a gente não sabe o que ele pode ter feito com a segunda esposa, mas ele faria com a segunda do mesmo jeito, porque o que importa são eles. Tanto que esse caso que eu contei, ele falou isso mesmo. Ele falou, eu fiquei com medo de ficar sem nada, porque a renda vinha de você. Se em algum momento você me largasse, eu ia ficar sem nada. Gente, Coisa que, assim, que eu tenho certeza absoluta eu não que vou não me comprometer aconteceria. aqui, que era o combinado, né? É. Mas deixo em público pra todo mundo saber que eu tenho seguro de vida, caso eu desapareça. A gente não ia se comprometer. Eu também tenho, gente. Eu tenho. Não, mas eu também não tenho dinheiro, então não vai rolar. Mas eu tenho um seguro de vida também. Não, mas é que você morreu, outra pessoa recebe, né? No caso, Então. seu marido. Então, assim, se eu desaparecer, das duas, uma, tá? Ou pode ser isso, tá, advogadas? Ou algum médico cesarista me tirou do jogo. Pode ser também. Pode acontecer. Ou Eu tô em alguma doula que não é fisioterapeuta pode ter feito isso com você também. Também. Eu posso estar sequestrada. Ai, olha a situação. Não, mas assim, mas falando sério esse negócio da violência, a gente tá brincando, mas assim, é muito, muito sério mesmo. E tem umas coisas que ninguém para pensar que é violência. Por exemplo, foi por isso que surgiu a brincadeira de não expor maridos e não se expor. Fazer compras, né, de valor. Não, mas não compra de bobeira igual aqui. Eu tô com uma sacolinha ali que eu comprei lá embaixo antes de subir. Não é esse tipo de compra. Fazer compras gigantescas, né, igual o caso comprometa o hipotético. orçamento familiar. Igual o caso hipotético que foi falado antes da gente começar aqui, do cara que comprava as coisas e falava que custava R$500, Aham. de relíquias, né, que custava R$500. 36 de 500. Mas era 36 de 500 e não R$500. Isso é violência também, porque tá escondendo da outra pessoa. Porque a partir do momento que vocês, né, que se forma uma relação, a não ser que seja separação total de bens, mas mesmo assim pode ser configurada uma violência patrimonial, porque ainda que seja separação total de bens, vocês têm uma união. Teoricamente, vocês estão ali para crescer juntos, né? É uma parceria, é um contrato, é uma sociedade. O casamento é uma sociedade. Então, um tá enganando o outro. Por mais que o dinheiro de um seja de um, do outro seja do outro, vai comprometer. Porque se ele tá comprando um negócio que custa 36 de 500, vai comprometer o dinheiro que ele vai investir no orçamento familiar, né? E aí a outra, a esposa vai ter que redobrar o trabalho dela ou a forma como ela leva o dinheiro para casa porque ele fez esse tipo de compra. Então, esconder compras também é um tipo de violência. Mas chegar com a sacolinha Chegar de com a roupa, sacolinha de roupa na sacola do mercado não é. Eu tenho uma cliente que ela é dona de uma loja de roupa, ela falou que o que tem de Eu não mulher... tirei etiqueta dessa, é melhor eu tirar escondido. Não, eu tenho uma cliente que ela tem uma loja de roupa, que ela falou que ela já até guarda a sacola de mercado lá dentro da loja, porque acontece bastante, assim. Chega lá, a sacola da loja é linda, aí a pessoa que comprou fala assim, tem uma sacolinha de mercado pra eu pôr? Tipo, põe a roupa linda na sacolinha do Savem Água, assim. Propaganda do Savem Água de graça aqui. Põe na Ela sacolinha. vai vir gravar a Amanda Então Savem tudo bem. Água Fala vai vir pra gravar, ela, tudo bem. pra ela dar uma participação aqui da propaganda. Põe na Dá um sacolinha vale do... compras. Dá um vale O compras. mercado tá muito caro. Põe na sacolinha do Savem Água e leva pra casa. Tipo, foi uma roupa que eu levei na costureira pra arrumar, foi... E acontece, mas assim, Olha, que Mas ideia. olha, então... Mas olha como é que o buraco é mais embaixo. Por que muita mulher faz isso? Porque o cara controla o dinheiro. O que é um tipo de violência patrimonial. Sim, eu lembro quando eu tinha a clínica de estética, e na época o pagamento era em cheque. Tinha uma cliente minha que ela fazia o tratamento e ela colocava no canhotinho conserto da máquina de lavar. Mas por que faz isso? Não é porque ela... eu quero enganar deliberadamente o meu marido, porque eu tô fazendo um tratamento estético, cara, que legal, tá querendo ficar bem, não sei o quê. Por quê? Porque o cara segura o dinheiro, o que é uma das maiores violências. Como é ele que gerencia, quantos casos eu conheço, agora Ixi, agora eu lembrei de outro caso hipotético. eu lembrei de um aqui absurdo, que a mulher tinha mesada. Assim, o cara... acabei de lembrar de outro hipotético também. O cara hipoteticamente casou com ela porque ela tinha uma herança.
E ele falava isso pra todos os amigos dele, que ele tinha casado com ela só porque ela tinha uma super herança, que ela era de uma família... Era assim, na cara, na falava cara. livre. E ele achava lindo falar pros amigos dele que ele casou com ela porque ela tinha uma herança. Que legal. E aí ela não trabalhava porque ela tinha alguns problemas de saúde, e foi uma opção deles, ela não trabalhar pra ela cuidar dos filhos. Mas aí ele dava uma mesada pra ela. Vamos supor hoje, assim, os valores da época eu não lembro, mas assim, como se fosse hoje, ele dava na mão dela R$500 pra ela viver. Então, assim, ela tinha que ir no salão, fazer unha, comprar roupa, fazer procedimentos, fazer não sei o quê, com R$500. Sendo que ela... Tudo bem, eu sei que milhões de pessoas no Brasil vivem com R$500. Eu não tô querendo desmerecer isso. Sim, mas sim. pro padrão de vida deles... Era diferente. Era assim, a menina era herdeira mesmo. O pai dela era dono da metade... É uma cidade pequenininha aqui perto. Hipoteticamente, é uma cidade pequenininha, perto de São Paulo, na verdade. E ela sempre teve um padrão de vida elevado. Aí, quando ela foi lá, casou com ele, fez essa opção de ter, né, essa vida, de cuidar das crianças, não sei o quê... E aí ele dava na mão dela R$500 e falava, ó, isso aqui é o que tem pra passar o mês com todas as suas coisas. O dinheiro todo dela. Então assim, e R$500, gente, um pacote de unha é R$200. Se ela quisesse fazer unha toda semana, já não rolava. E aí depois ele ainda reclamava que ela era descuidada, que ela nunca tava bem, que ela não era bonita pra ele mostrar pros amigos dele. Então tinha outras violências, né? Tinha violência psicológica também. E desconfio que violência física, tudo hipotético, porque é um casal hipotético. Mas ele dava esse dinheiro pra ela e achava que tava ok. Então, o que ela fazia? Quando ela queria fazer outras coisas, como ela ficava com o cartão pra ir fazer a compra do mês, porque ela que gerenciava a casa, ela comprava coisas pra ela e dava um jeito de passar o cartão de uma outra forma. Quando era cheque, era mais fácil, que daí punha no canhotinho um outro nome. Ou se não pegava, passava o cartão no lugar, na loja de alguém que conhecia, pegava o dinheiro para ir lá comprar em outro. Então, essa consequência das mulheres fazerem esse tipo de compra e esconder as compras... Já mostra que é porque existe uma violência patrimonial ali, porque o dinheiro delas é controlado. Nossa, tô lembrando de tantas histórias hipotéticas aqui. Gente. Acontece muito, assim. E tudo isso é violência, porque você ficar controlando o dinheiro... Porque ela nunca perguntou pra ele, e você, quanto que você gasta em cada vez que você sai com seus amigos? Ele nunca prestou conta pra elas de quanto ele gastava por mês. E às vezes que ela chegou a perguntar, ele falou, mas quem trabalha sou eu. Então isso também é violência patrimonial. Quem trabalha sou eu. Nossa, gente. Quem ganha o dinheiro sou eu. Dá pra lançar o episódio amanhã, que eu tenho um monte de amiga pra enviar isso daqui? Eu tenho gente que eu vou falar pra nem ver, porque vai ser tanto gatilho. Vai ter um monte de divórcio, vocês mandam pra... Vocês me indicam. A pessoa não vai sair da divórcio. situação, entendeu? Eu já sei que a pessoa não vai sair, não escuta. Que vai ser gatilho demais. Não escuta, senão você fica louca. Ou escuta e já vai pra terapia e pro divórcio ao mesmo tempo, né? Não, e a mulher precisa administrar isso sabendo, agora sério mesmo, assim, sabendo que isso é uma violência, ela tá sendo abusada. Porque abuso não é só abuso físico, abuso psicológico, esse abuso é um abuso também, é um abuso patrimonial e é uma traição de confiança, né, que tá traindo, ela teoricamente acha que tá tudo bem, que o dinheiro tá... Traição não é só no relacionamento, inclusive, sexo, né? Exato, inclusive eu tava lendo uma reportagem sobre isso, que uma conhecida minha vítima de violência patrimonial me mandou essa semana, falou, nossa, olha, lembrei das nossas conversas, e me mandou uma reportagem, acho que é do Globo, deixa eu ver aqui, falando, do Globo.com, um nome que estão chamando agora a violência patrimonial é traição financeira. Gosto. Porque uma traição. É traição mesmo. Não, e aí tem uns exemplos aqui, só pra não passar, eu até tinha printado aqui, né, que a compra, né, que por isso que a Carol ficou rindo antes. Mentir sobre quanto ganha, isso acontece muito também. Então o cara vira e fala assim, não, mas eu ganho, sei lá, eu ganho X, ela nunca vai ver, então ela acredita que é aquele X, aí ele vai fazendo um caixinha 2, que depois não vai ser dividido, porque daí vai pôr no nome da mamãe, igual o jogador de futebol, vai pôr no nome... Então assim... E esconder quanto ganha também é uma violência patrimonial. Cansei. Não queremos mais falar sobre o assunto. Acabou, pode cortar, cansei. Porque... Qual a solução? Gente, qual a solução? Eu faço caixa 2 também. Faz um caixa 2 também, eu acho. E vou sobreviver, entendeu? Ou eu acredito correndo risco, ou eu como arco-íris.
Comer com eles é bom também. Qual é? Gente do céu, eu tô A em solução choque, é a assim, ó. mesma para todos os tipos de violência. É realmente estabelecer uma relação de confiança com alguém confiável, né? E a partir do momento que você vir que a pessoa não é confiável, é partir para outra. Porque, assim, é muito difícil. As pessoas que praticam... A Claudinha tá muito magoada aqui. Não, eu tô esperando porque, gente, assim... É muita coisa. É muita coisa. Mas tem outro caso hipotético muito perto de você que foi vítima de violência patrimonial, que eu lembro da pessoa ter me contado já. Já, então, Né? já pensei também. Já passou na minha... esse Já caso passou esse hipotético eu conheço caso também. hipotético que já veio até para episódio de podcast. E, hipoteticamente, ela já participou de... Então, agora tem assim, né? Esse caso, porque assim, eu acho que tem situações que às vezes também você consegue conversar, você consegue Sim. um episódio ou outro, você conversa, poxa, isso aqui não é legal, por isso, né? Tem solução. Mas esse caso específico da mulher que tá fora o dia inteiro trabalhando lá, se lascando, e o homem administrando o dinheiro da piscina, é foda. Não vamos citar nomes, porque é tudo hipotético. Ai, meu Deus. Não, ele administra da piscina e rouba a empresa das outras mulheres. Sim, No sim, caso, porque não né? basta Não basta fazer- roubar só a Não basta mulher. ferrar só a esposa dele, Não, vamos não. ferrar as outras mulheres. Afinal de contas, o que ele é? Homem branco, hétero, tá no topo da cadeia. E ainda ela falava que ele era cheiroso, Ah, tá. hipoteticamente. Aí, tá vendo? Tudo cheiroso. É um problema, já tô... Já desconfia do moço que é cheiroso, entendeu? Tá cheiroso demais, desconfia. Ó, tem outras aqui também. E vira CEO. Então, da piscina é um CEO da Eu piscina. acho Uau! engraçado. Gente, eu acho isso é uma coisa assim, agora vou até sair um pouco, porque eu acho muito engraçado. Essas empresas que tem 3 pessoas, um é CEO, o outro é VP. CFO, um é CEO, E o outro é CFO. E o outro é o se fudeu. Não tem estrutura no LinkedIn, todo mundo é assim, né? Não tem estrutura nem de sempre fala diretoria. Não tem nada, mas tem um Não CEO. tem estrutura nem pra ter diretoria, não, mas ele tem CEO. Ele é o sócio único da empresa, mas ele é um CEO. No LinkedIn é cheio, né, de CEO. De uma empresa que, como você falou uma vez, era uma empresa de quê? Tipo assim, quando você vende essa empresa, você tá vendendo empresa do quê? Não, é uma empresa tipo de administrar imóveis, assim, algo nesse sentido. E tem um CEO. Mas na verdade é sociedade individual. É uma MEI e tem um CEO. É tipo isso. Mas é literalmente. Esse caso hipotético, assim. Esse caso hipotético é mais ou literalmente menos isso. assim, entendi. Mas aí Freud explica o que é. Por que tem que colocar que é CEO, né? Posso Freud citar Freud aqui? Pode, Ela demorou pra ela soltar. Se ela não falar isso, se ela não der essa explicação, ela não é Deus, ainda Carol. bem que não estamos citando nome. Eu tô com calor aqui. Psicanalistas, não me matem, Eu achei por que o tema favor. ia ser denso, eu ia sair deprê. Eu tô mais rindo que nas cuspidas da maternidade. Porque aí Não, é piada, Freud. Ó, vou falar mais um também. Me perdoe. Esconder... Freud rolou no túmulo agora. Vou falar mais um caso de... Não um caso hipotético, mais uma hipótese de violência. Esconder problema financeiro. Então pega, vamos viajar, Ai, daí meu a Deus gente do vai... céu, daí tô a ficando gente vai... Calma, é hipotético, não. É uma hipótese. Aí, esconder problema financeiro. Então, assim, o cara tá quebrado, né? O cara... Ele quebrou. Talvez não de má fé, ele quebrou. Ele quebrou. Só que aí ele não tem coragem de contar pra esposa que ele quebrou, porque... Ai, meu Deus, ela vai me desvalorizar, ela vai me largar, porque o cara acha que a mulher tá com ele por causa do dinheiro e não pelo amor. Enfim. Porque o que a Carol falou agora há pouco. Existem muitos desses casos, assim... tudo bem. Por isso que dá pra remediar. Não precisa sair todo mundo correndo. Quem ouvir aqui, sai correndo. Não sai porque correndo. às vezes, não, muitas não. vezes, não é de má... Tem muitos casos que não é de má fé. Sim. Né? E são porque problemas a gente que podem também ser acaba cuidados. praticando isso. Não, e tem muita Igual a pressão roupa na também. Eu sei sacolinha. que a gente fala É. aqui muito dessa pressão que tem em cima das mulheres. Tem muita pressão também em cima dos Sim, homens. que o cara tem que ser bem sucedido, que o cara tem que sim. prover. Então, assim, que o isso é cara... um fracasso, assim, né? Então Então, o cara, ele vai... Então, esconder problemas financeiros também é violência patrimonial. Aí o cara continua mantendo aquele padrão, olha, não, tá tudo bem, ó, tem dinheiro. Aí o cara começa a fazer um empréstimo em cima do outro
pra manter o padrão, aí continua viajando pros lugares que viajava, continua gastando as coisas que gastava, continua dando presente caro, continua comprando carro caro, continua morando numa casa gigante. Por quê? Porque ele não quer mostrar pra esposa que deu ruim ali. Sim. Quando ele deveria chegar e contar e a esposa ter a opção de falar, não, peraí, vamos aqui, ó, dá aqui sua mão, vamos tentar resolver. Porque tem como acontecer, né? Aí agora, vamos expor. Tem gente que acontece isso e que a esposa vira e toma a frente e fala assim, não, eu vou resolver pra você. As mulheres macho, Né? que a gente fala aqui no podcast Eu vou procurar um eternamente. advogado pra você que vai fazer uma ação de superendividamento, que vai conseguir botar ordem na nossa vida. Não precisa largar, não precisa... Vamos diminuir Exatamente. uma coisa aqui, vamos Sim, diminuir outra sim. coisa ali. Isso aqui a gente não precisa. Eu não preciso que você seja rico pra viver com você. Então, às vezes, o cara, né? Até a mulher também faz isso, mas acaba escondendo um problema financeiro, porque tem medo da reação do outro, e aí tá praticando violência, porque ele não deu. E aí a Porque outra às vezes hipótese ele ele também não deu. tem apoio do outro lado. Mas ele precisa expor, porque o problema, na hora que o problema vier à tona, o problema é dos dois. Porque a dívida é dos dois, né? A não ser, tem casos no Código Civil que a gente consegue configurar que se a mulher não foi cientificada e o dinheiro não foi usado para o proveito do casal, ele vai ter que assumir sozinho. Mas muitas das vezes, quando ele começa a se enrolar financeiramente, ele pega o dinheiro e usa em proveito do casal. Mas ela não sabia que era assim. Então, até ela explicar na justiça que ela não sabia, ela vai ser também prejudicada. Então, ela tem direito de saber o que está acontecendo. E aí entra na outra hipótese da violência, que é não compartilhar a vida financeira. Essa é a outra hipótese de violência patrimonial. A vida financeira do casal tem que ser compartilhada por ambos. Tudo. Tudo. Se tá tudo bem, como é que nós vamos investir? Na alegria, na tristeza. Exatamente. Na riqueza, na pobreza. Exato. Se tá tudo bem, onde a gente vai investir? Se tá tudo mal, como é que a gente vai resolver? É isso aí. Então, é a parceria, né? Então, o cara não tem coragem de falar porque é um fracasso, porque pra sociedade Vai o cara pra terapia fracassou. e fala Vai pra essa pra mulher. terapia, amigo. Aí a Isso aí. gente divide o valor da terapia, já que tá É. ferrado. Tá ferrado. Então a gente divide a terapia, mas vai pra terapia reformular aí sua cabecinha, que o problema é dos dois. Vamos os dois atrás, vamos os dois resolver. Não, e se ele não fala, ele nem sabe Pois é. qual que vai ser a reação da mulher. Porque- Ela não tem nem a A oportunidade chance de de ajudá-lo. pegar e falar, não, vamos seguir por esse caminho, vamos. Gente, eu acho que a gente sempre acaba chegando no mesmo ponto, que é a verdade, Isso. né? O respeito com a outra pessoa, né? Porque é uma quebra de... Tudo isso, todas as hipóteses, né, que eu falei, são quebras de confiança. Então, se tem a confiança, se tem a parceria, dá pra resolver. Né? Se tem a confiança, tem a parceria e não tem má fé, dá pra resolver. Sim. É. Se não Né? tem a má fé. Agora, quando tem má fé, a coisa... Quando tem má fé, o negócio é procurar terapia, é procurar advogada É procurar. e acabar com a Isso aí. história, E é entendeu? procurar um novo love. Exato. Sair de volta, ficar bonitona e, É isso aí. É e isso. encontrar uma pessoa mais especial É. pra compartilhar a vida, né? Que confie, né? Que possa confiar, assim, que seja uma parceria real, né? Sim. Porque se não for pra ser uma parceria real, fica sozinha mesmo, que tá mais fácil. Concordo. Com Faz igual certeza. uma amiga minha, arruma um brinquedinho pra resolver os outros problemas e fica gente, sozinha. Às vezes é Tem melhor. muita tecnologia nesse Então. sentido. Né? Tema do Minha outro, amiga- tema do próximo episódio. A minha amiga Tecnologias pôs até para ficar nome. sozinha. Ela pôs até nome no brinquedo, no último brinquedo tipo dela. O náufrago lá, que tem o nome da bola. como Isso. chamava a Wilson. bola? Wilson. Wilson, o senhor Wilson. Então, a minha amiga pôs Alfredo. um nome. Chama Intenso. Nossa, ensinar minha potência. Ela já casou 2 vezes, já se ferrou 2 vezes. Essa foi... E ela deixa falar. E ela, inclusive, falaria aqui tranquilamente de quão vítima de violência patrimonial ela foi nos dois casamentos. Ela falou, eu não quero nunca mais. Então, a hora que eu tiver com vontade de fazer alguma coisa, pronto, eu tenho o Intenso. E tá tudo bem. Fazer Já o quê, falei, né? próxima encarnação, ou eu venho homem ou lésbica. Porque, Né? né? Porque é difícil, né?
Alguém pode criar, pelo amor de deuses? Por favor. Pra ver se eles aprendem. Será que dá pra rolar, né? Igual tinha, como é que chama? O Saia Justa, aí eles fizeram o papo de segunda. Papo de segunda, porque, né, pra dar uma equilibradinha. Podia alguém aí, gente. Aí, meninos. Fica a dica pra vocês aí, achar uns moços bons pra fazer o Pelo Amor de Deuses. Né? Vai a parceria, né? Eu acho. A gente fala disso, vocês falam disso também, né? Vamos ver se melhora. Ai, meninas, é isso. Muito bom, muito obrigada. Eu acho que a gente vai falar de muitas violências daqui pra frente, porque não tem como, né? Nasceu mulher, tá sujeita aí a vários tipos de violências, desde que nasce a violência obstétrica, quem dirá lá no fim da vida. Então, vamos aos pouquinhos aí tentando equilibrar os pratos. Sim. Pra ficar melhor pras nossas filhas, inclusive, Sim, né? Com Por certeza, favor, né? É o que a gente busca, Temos né? aqui juntas 4 meninas no mundo, né? Pra gente tentar fazer um mundo melhor pras 4. E um feministinho. Gracinha. E eu acho que, assim, minha preocupação, a hora que a gente lançar esse episódio, vai ser, né, a turma as mulheres que vão ficar, nossa, mas olha só as feministas. Né? Mas a gente tá preparada. É que dói, né? Essas daí, inclusive, essas que falam isso, eu vejo algumas amigas assim que, nossa, feminista, Deus me livre. Que isso? Pra que ser feminista? Não sei o quê. São, assim, tão vítimas de violência patrimonial que elas não fazem nem ideia. E não enxergam, né? Não, e não nem sabe querem que é feminismo, também. gente. Que o feminismo é um movimento igualitário, entendeu? Não é... A gente não odeia homem. Não a é gente não contra tem o o sovaco machismo. peludo. Não é o contrário, assim, né? Não é o contrário de machismo, justamente exatamente. para que a mulher possa ser o que ela quiser ser, da forma que ela quiser ser. Sim. Sem ter que ser julgada ou enquadrada. Ou abusada. Num padrão e muito menos abusada. É isso. É isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso. Adorei. Obrigada, Dei muitas risadas. A gente trabalhei riu. aqui. O tema é sério, mas a gente riu pra não ficar tão pesado, né? A gente riu pra não chorar. É isso aí. Obrigada. Agora a gente se abraça e chora. Agora a gente desliga as câmeras.